presidente Ossufo pode ter se destacado como um bom general, como um bom militar, mas teve dificuldades de se enquadrar como líder e principalmente como político. A Renamo teve baixas em termos de representação na Assembleia da República. Albino Mangueira diz que Ossufo Momade pode até ter sido um bom general, mas não soube se enquadrar como um líder e político. Veja este vídeo. A eleição do presidente Ossufo deu-se em um contexto. E provavelmente naquele contexto era pertinente, era fundamental. Porque estamos a falar de um pouco de DDR e um pouco de questões militares. Então, seria de bom tom ser alguém que dirige a Renamo para estar à frente desse processo, acompanhar esse processo. Eu acho que a lógica que pode ter se encontrado era provavelmente dos generais que estavam presentes, ali acredito que não é o único, provavelmente ele fosse o general que estava em condições razoáveis de ir para esse processo. Eu acho que a Renamo pode ter eleito o presidente Nhusse atendendo o contexto, o presidente Ossufo, desculpa, atendendo o contexto em que se encontravam. Só que o que eu acho que aconteceu, o presidente Ossufo pode ter se destacado como um bom general, como um bom militar, mas teve dificuldades de se enquadrar como líder e principalmente como político. Essa é a percepção que eu tenho. Ele não soube se enquadrar, se encaixar perfeitamente como líder, não soube se encaixar perfeitamente como político, mas tem um processo histórico que o acompanha até chegar à presidência da Renamo, que é o seu passado histórico militar, que age em favor dele. Agora, entrando... Ouvimos recentemente o porta-voz José Manteiga já afirmando que com o Ossufo a Renamo teve muitos ganhos. Por exemplo, nas eleições autárquicas do 2023 houve vários benefícios, sem esquecer que é um dos primeiros presidentes a sair, a marchar. Não pode-se olhar para isso também, teólogo? Bom, isso depende de do que está a se usar como base desta afirmação. Porque se nós olharmos de uma forma ampla, vamos também afirmar que a Renamo teve baixas em termos de representação na Assembleia da República, ainda com o presidente Ossufo Momade. Eu acho que conduzir o debate nesse aspecto ou nesta índole, vamos nos perder um pouco. Por quê? Porque se nós formos a perceber, a Renamo surge numa fase em que há um desgaste da Frelimo e há uma insatisfação popular por parte do povo, da população para com a Frelimo. E isso, em parte, como a segunda maior força, lhe beneficia. Só que nesse processo houveram vários atores que não apenas o presidente Ossufo, houveram vários atores ligados ao partido que podem ter influenciado, terem contribuído para a popularidade da Renamo, principalmente no processo eleitoral de 2023. Agora, a minha dúvida... Sem querer interromper, indo à questão, será que o Ossufo tem carisma suficiente para derrotar o Chapo e Simango? Bom, discutir se o Ossufo tem carisma suficiente para derrotar o Chapo e Simango, eu acho que é uma pergunta tendenciosa. Devíamos ver se ele, na qualidade do candidato,
tem condições ou seria a melhor aposta dentre os membros que a Renamo possui, dentre vários membros que o partido Renamo tem, seria a melhor aposta? Eu dizia, atendendo às dinâmicas, o contexto em que nós estamos, não seria o candidato ideal que a Renamo devia avançar às presidenciais. Porém, concordo com aquela ideia do Dr. Muchanga de talvez, se ele tem pretensão abrir seu espaço, concorrer para ser o presidente do partido e a Renamo avançar as eleições com um candidato que tenha carisma, que tenha o capital político, que possa ajudar a disputar da melhor maneira esse processo eleitoral, mas que o presidente Ossufo não conseguiu, durante o tempo que esteve na liderança, demonstrar. Diríamos que foi um líder presente, mas ausente. Foi um líder apagado. Então, não foi um líder interventivo, destaque. E muitas das vezes isso é o problema de falta de falta de marketing político por parte dos partidos políticos, porque o marketing político deve ser permanente. O líder, os partidos políticos não devem aparecer só na época eleitoral, devem aparecer em todos os processos, contextos e dinâmicas sociais, para serem visíveis e dar a entender ao povo que eles existem e se preocupam com os problemas reais que o povo está a enfrentar. Mas no contexto em que nós estamos, a Renamo precisa de estudar o melhor candidato para avançar para as presidenciais, sob o risco de defraudar a expectativa de muitos moçambicanos que depositaram para com o partido e sob o risco de no fim sair a beneficiar o partido Frelimo. Obrigado. Aí está, mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que subscreva aqui no canal e, por favor, ajude o canal a crescer, deixando o seu like, compartilhando e o seu comentário é importante. O que você achou então da intervenção, dos comentários de Albino Manguene? Do que você achou? Por favor, me ajude a comentar. Basicamente era este vídeo que eu tinha para si, para hoje, mas amanhã temos mais novidades e eu espero por si. Até lá, fique bem.